Um ano depois da invasão russa na Ucrânia, o secretário para as Relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher, fala à mídia vaticana sobre a ação diplomática da Santa Sé para ajudar a pôr fim a esta terrível guerra. Esta ação é animada pela iniciativa do Santo Padre com seus contínuos apelos pela paz na Ucrânia, disse ele. Procuramos sempre não fazer esquecer a atrocidade e a ferocidade desta guerra, afirma o prelado, abertos à esperança de uma negociação que conduza à paz. Ele recorda sua visita à Ucrânia em maio passado, afirmando que ficou profundamente mudado e explica que a permanência do núncio apostólico em Kiev, apesar da guerra, significa querer compartilhar o sofrimento do povo ucraniano, uma decisão que faz parte da própria natureza da diplomacia da Santa Sé. Eccellenza, il 24 febbraio di un anno fa è iniziata l'invasione. Excelência, em 24 de fevereiro de um ano atrás, começou a invasão em grande escala da Ucrânia pela Federação Russa. A guerra parece não parar. Quais são as áreas nas quais a diplomacia da Santa Sé se move para ajudar a pôr fim a esta guerra e estabelecer a paz? A diplomacia da Santa Sede è guidata, animata dall'iniziativa del Santo Padre. È lui che continua a tornare nelle sue preghiere, A diplomacia da Santa Sé é guiada e animada, sobretudo, pela iniciativa do Santo Padre. É ele quem continua fazendo nas suas orações e nas suas intervenções, tanto nas audiências gerais quanto na oração mariana do Ângelus, todos os domingos, apelos em favor da paz na Ucrânia. E nós o seguimos. Procuramos sempre ter presente, como tantos outros, a atrocidade, a ferocidade desta guerra que continua às custas de tantas vítimas, tantos mortos, tantos feridos, famílias dispersas. É o que procuramos fazer, mantendo sempre uma certa disponibilidade para com os interventores para uma eventual negociação que ponha fim a esta terrível guerra. Acredito que esse é o nosso papel, embora seja difícil para a própria Ucrânia e para muitos outros falar de diálogo e paz, de reconciliação. Isso é algo que a Igreja, a Santa Sé e o Santo Padre podem e devem fazer, e isso é fundamental. Ter presente o sonho de paz. Compreendemos as dificuldades de muitos neste momento de sofrimento, de pensar a paz nestes termos, mas alguém tem de fazer, porque no final acabará essa terrível guerra e esperamos que este fim chegue logo. Do ponto de vista da ação diplomática da Santa Sé, quais são os aspectos que tornam esta guerra na Ucrânia particular em comparação com outras guerras? Dobbiamo dire soprattutto che questa è una guerra in Europa. Noi europei, dopo l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo pensato... Primeiramente, devemos dizer que esta é uma guerra na Europa. Nós, europeus, após a experiência da Segunda Guerra Mundial, pensávamos que nunca mais haveria guerra e agora vemos a realidade. Isto é importante. Então, é uma guerra entre dois países que compartilham uma longa história, muitos aspectos culturais e, não menos importante, a dimensão religiosa. Isso torna esta guerra particularmente problemática. Todas as guerras são terríveis, mas esta guerra nos confronta com uma situação muito difícil para todos, porque, embora reconheçamos a gravidade das ações da Rússia, vemos que a Rússia é um país muito importante, um país com uma longa história, e devemos reconstruir uma paz, uma relação com esta Rússia no futuro. E isso também torna a condução da guerra particularmente difícil. Em maio do ano passado, o senhor visitou a Ucrânia. Que significado teve esta visita para o senhor? Questo ha avuto per me un impatto molto profondo. Quando si va e si tocca la sofferenza di un popolo, quando si vede, come ho visto io, in Bucha e in altri paesi... Isso teve um impacto muito profundo em mim. Quando a gente vai e toca o sofrimento de um povo, quando a gente vê, como eu vi em Bucha e em outras cidades, os fatos, a verdade da guerra, o sofrimento do povo, isso não pode deixar de ter um impacto muito profundo. Quando a gente toca nas feridas desse povo, isso muda você para sempre. Não é uma coisa teórica, uma notícia no jornal. É uma verdade, o sofrimento de um povo.
Foi o que aconteceu comigo. A experiência de estar ali me mudou profundamente. Ver o sofrimento, ver também a coragem do povo e também a complexidade da situação. Ricostruire, riconciliare anche nel paese.